eu sou a Monique, apresentadora do programa Infância em Foco, e hoje eu convidei a minha colega, também apresentadora, Isabel, e vai ser entrevistada. Então eu vou começar assim pedindo a Isabel para te falar quem é a Isabel. Então, primeiro professora, né? Assim, sou professora há 18 anos e trabalhei em todas as áreas, assim, desde os pequenininhos, né, da educação infantil, até o EJA, com alfabetização de jovens e adultos. Todas as áreas sempre sempre gostei muito do ambiente escolar, né, do ambiente de aprendizagem, assim, desse processo de olhar para a criança ou para o adulto, né, e perceber que com as estratégias, com as coisas que a gente vai trazendo, né, os trabalhos que as crianças, as pessoas vão evoluindo, né. Então, aquilo que antes muito eles queriam aprender, encontram um desafio, de repente, né, junto com algumas estratégias, vai acontecendo. Tu trabalhou com alfabetização, né, por vários anos. É muito bonita essa fase, né? Deles aprendendo, reconhecendo as palavras, né? Logo no início, assim, que eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com educação infantil, né? Então, trabalhei por muitos anos logo que eu me formei com educação infantil. Trabalhei em escolas particulares aqui de Montenegro de educação infantil. Quando eu trabalhava no SESI, eu fui convidada para trabalhar na escola, no Instituto de Educação São José. E aí eu lembro que quando eu fui convidada para trabalhar ali, a pessoa que me convidou disse assim para mim, olha, né, a gente tem uma vaga aqui para te trabalhar com o 2º ano do ensino fundamental. A gente sabe que tu gosta muito da educação infantil, que tu gosta muito dos pequenos, mas às vezes a gente começa e daqui a pouco surge uma vaga, né, naquele lugar que a gente quer. E aí eu fui nessa perspectiva, assim, né, e me apaixonei perdidamente, assim. Me apaixonei, assim, fiquei encantada com esse processo, assim, de ver a criança construindo, né, naquele período, no 2º ano, que era o ano que eu comecei trabalhando no ensino fundamental. A gente trabalhava muito com a produção textual, né, com a construção da escrita, com a organização, né, com toda essa questão. E eu fiquei apaixonada por tudo isso. E aí logo depois fui trabalhar então com o 1º ano do ensino fundamental na mesma escola e ali foi assim a minha paixão, assim, né, com esse processo, assim, né, de aprender. Tive um tempo, então, depois que trabalhei em todas essas áreas, assim, fiquei um tempo, diminuí um pouquinho a minha carga horária de trabalho, assim, depois da maternidade, assim, para poder dar um pouco conta, assim, poder olhar para essa maternidade, né, para minha filha, e ao mesmo tempo, assim, poder também olhar para alguns projetos meus que há muito tempo vinham, assim, bem forte no meu coração e que em função de toda essa demanda de sala de aula, né, desse envolvimento, eu sempre me envolvo muito com aquilo que eu faço, né, então, se eu me proponho a fazer alguma proposta, alguma atividade, algum trabalho, eu vou me envolver muito e vou me dedicar muito naquela proposta, então isso toma um tempo que às vezes a gente acaba precisando deixar de lado algumas outras questões, né, e com a psicopedagogia foi um pouco assim, né, era uma questão que estava um pouquinho... um sonho bem grande que estava ali um pouquinho de ladinho e que com esse tempo maior, assim, para poder pensar em tudo isso, veio muito mais forte. Tá, então a tua trajetória profissional foi assim, começou no SESI, com educação infantil, depois foi para o Instituto de Educação São José. Eu comecei como auxiliar de escola, antes disso, antes de me formar, agora que eu lembrei. Antes de me formar como professora, né, eu trabalhei como assistente de educação infantil no Sinodal Progresso. E aí, depois que eu me formei, daí eu fui trabalhar, tive uma turminha, então, que é a nossa realização, né? Quando a gente sai assim, do curso ali do magistério, na época era o magistério que eu tinha concluído. Porque quando a gente sai do magistério, a nossa realização é a nossa turminha, assim, né? Que aí a gente... E aí foi na Fazendo Arte. A minha primeira turminha, assim, que foi minha, e depois eu fui pro SESI, na educação infantil. Daí fundamental no São José, né? Isso, e com a alfabetização de jovens e adultos também foi pelo SESI. Era um programa do governo, né, naquele período, que tinha como proposta alfabetizar jovens e adultos que não tinham se alfabetizado no período, né? Então tinha assim muitas senhoras, era muito lindo assim de ver assim a vontade delas de aprender, né? Um sonho que elas vinham realizar com a gente. Eles não tiveram a oportunidade de realizar na idade certa, né? Foram criando essa família, né? E depois puderam ter a chance de voltar e concluir esse sonho, né? E eu, assim, a psicopedagogia, eu acho que ela veio
veio pra mim nesse período, mas eu ainda não tinha percebido, sabe? Porque essa vontade, assim, esse desejo porque quando a gente trabalha com crianças, adolescentes, adultos que têm alguma dificuldade de aprendizagem, a gente precisa, enquanto profissional, encontrar recursos que cheguem até aquela pessoa, que atinjam aquela pessoa e façam com que ela aprenda. Eu acredito muito forte que todo mundo é capaz de aprender, mas que para isso a gente precisa encontrar um recurso para cada pessoa, né? Então eu sempre digo assim, quando as famílias vêm até a clínica e elas vêm com essa angústia, ai, meu filho já está há tanto tempo assim, não alfabetiza, não, né? Ou outras questões, né? E eu digo assim, calma, né? Que tem um lugar, tem um jeitinho, basta a gente descobrir, a gente vai conhecer e às vezes não é na nossa primeira tentativa que a gente consegue descobrir o jeitinho daquela pessoa, né? Mas sempre tem um jeitinho. E eu acho que foi ali, assim, que foi o meu primeiro contato, assim, com esse desejo de fazer aprender, sabe? Com essa questão, assim, de não, tem um jeito, tem um recurso, né? E logo depois que eu já estava trabalhando com alfabetização de jovens e adultos na faculdade, no curso de pedagogia, eu sempre digo, assim, que antes de que eu percebesse que a minha vida estava mais atrelada com a psicopedagogia, as pessoas ao meu redor já percebiam. Muito mais do que eu, assim. No curso de pedagogia que eu fiz na UBRA, na faculdade, né, eu tinha alguns professores me disseram assim, olha só, eu tinha uma professora que ela era psicopedagoga, ela tinha uma clínica, ela dizia assim pra mim, assim, ó, eu não te vejo em sala de aula, eu te vejo numa clínica, vejo como... E tu no momento só se via em sala de aula, Só me via em sala de aula, porque não tinha tido ainda, assim, precisava de mais contato, né, precisava daquele momento, assim. E ela dizia assim pra mim, eu te vejo numa clínica, assim, porque eu sempre gostei muito de estudar, né? Então, assim, estudar pra mim sempre, se eu tinha um desafio, pra mim aquele desafio não era o meu ponto final, né? Era a minha barreira. Se tinha um desafio, eu ia estudar e eu ia encontrar um jeito de ultrapassar aquilo. E daí a profissional, a psicopedagoga precisa acreditar que a criança vai aprender, a criança precisa acreditar nela e a família também, né? E pensar em recursos também, né? Assim, a gente tem muita coisa pronta, hoje a internet nos traz muitos recursos, mas às vezes todos esses recursos não são recursos que aquela criança precisa. Porque, como eu disse, é tudo muito individualizado. Né? A gente precisa olhar para aquela criança, a gente precisa perceber, assim, eu sempre digo assim, que a sessão, ela é o momento que a gente está ali junto, ela é um momento de muita observação, né? Então, a criança está fazendo a proposta, eu trago uma proposta, aquela proposta ela não vai ser o meu ponto final. Ela é, na verdade, meu ponto de partida para a próxima proposta, porque aí eu vou olhar como a criança está interagindo com aquele material, quais são os desafios, quais são as facilidades naquele material que eu propus naquele dia, e a partir dali eu penso o próximo planejamento, né? Eu penso o próximo dia. E isso é muito importante, é uma das coisas que me encanta muito na psicopedagogia, é poder produzir esse material para ajudar essa criança, né? Trabalho com crianças de muitas idades, né? Eu tenho crianças ali no espaço, eu tenho crianças, o menor tem 2 anos e meio e o maior tem 13 anos, né? Então, assim, eu tenho crianças, inclusive, no período de alfabetização com 12 anos, né? E a gente está tentando e encontrando recursos para alfabetizar. E uma dessas crianças, um dia, desse adolescente, me disse assim, ali, conseguindo já, assim, que ele viu que ele tá no caminho, que ele estava conseguindo ler, ele disse assim para mim, mas olha, não é, porque eles muitas vezes colocam na gente, né, essa aprendizagem, né, e daí acham que aquilo aconteceu por causa da gente, a gente é um caminho. A gente ensinou eles. Né? A gente é um caminho, mas tudo acontece ali com aquela pessoa, né. E aí ele disse assim, mas olha, não é que tu conseguiu mesmo, eu achei que eu nunca ia conseguir ler. Então isso pra mim é incrível, sabe? Quando a gente encontra o caminho daquela pessoa, isso é... Mas, Isabel, eu vou te interromper agora e vou chamar o intervalo e daqui a pouco a gente continua.
pouco da tua trajetória, que trabalhou em vários níveis do ensino, educação infantil, fundamental, educação de jovens e adultos. Eu quero saber, então, quando que a psicopedagogia entrou na tua vida? Então, assim, como eu disse antes, né, muitos sinais foram vindo durante a minha vida, assim, muitas pessoas foram trazendo isso, assim, olha, né, depois quando eu fui trabalhar no município, porque eu também trabalho no município de Montenegro, né, sou professora municipal. Quando eu comecei a trabalhar também no município, tiveram colegas que me disseram assim, né, olha, né, o que tu acha, né, quem sabe, assim, foram me trazendo, eu gostei tanto disso que tu fez, tanto disso que tu falou, e aquilo foi cada vez ficando mais forte, assim. E com o passar do tempo, no ensino fundamental, acabaram surgindo maiores demandas, assim. Então, como eu disse antes, eu sempre gostei muito de estudar e de encontrar um recurso e um jeito para chegar naquela aprendizagem, né? Para chegar, fazer com que aquela criança ficasse. Eu acredito muito que a criança, o adolescente, ele precisa estar feliz também dentro da escola, né? A gente não pode, a aprendizagem, ela tem muitas questões envolvidas, mas o se sentir bem naquele espaço é uma parte muito, muito importante, muito considerável no processo de aprendizagem. Uma criança que está infeliz dentro da escola, ela vai ter reflexos muito significativos na aprendizagem, né? Então, quando começaram a surgir, assim, logo lá, quando eu comecei a trabalhar, muito pouco se falava sobre autismo, muito pouco se falava sobre TDAH, assim, eram TOD, essas questões, elas, na faculdade, por exemplo, pouco se falava, né? No magistério, muito menos. Os cursos, depois, com o tempo, eu comecei a fazer muitos cursos sobre inclusão, porque isso começou a vir para a sala de aula, né? Essas demandas começaram a surgir, não que não houvesse antes, né? Mas a gente começou a ter um olhar muito mais atento e não só olhar para aquela pessoa como ela estando ali e eu trabalhando com o conteúdo como, né, geral, assim, não. Olhar para aquela pessoa que estava em sala de aula e pensar o que para aquela pessoa poderia fazer para ajudar com que aquela aprendizagem acontecesse. Então, quando começaram a surgir assim mais intensamente tudo isso, eu comecei a perceber que me faltava recursos, né? Eu comecei a perceber que as buscas que eu fazia, né, em estudos, não eram mais suficientes, né? Tá, então surgiu uma criança com TDAH, né? Mas o que eu faço? Então, às vezes a gente, enquanto professor, a gente recebe é entregue assim uma situação TDAH, né? Tá, mas e aí, né? É TDAH, mas e o que eu... só o laudo, né? E agora, o que fazer? O que fazer? Dizer, né? Classificar, né? Diagnosticar, dizer o que faz com que aquela criança aprenda diferente não ajuda, né? O professor ajuda no caminho para se chegar a algum lugar, mas assim, tu enquanto professor, né? Tu não tem esse caminho. E eu comecei a fazer cursos, né, da área, cursos sobre inclusão, cursos que foram me ajudando, assim, um pouco. Essas crianças que já vinham com diagnóstico fechado, que vinham, essa criança então tem TDAH, essa criança é autista. Ainda era desafiador com esses cursos, mas era menos aflito, porque a gente já sabia, né? Bom, então, vou buscar sobre isso, vou buscar sobre aquilo. Mas eu comecei a olhar para as outras crianças que não tinham diagnóstico em sala de aula, mas que eu não estava conseguindo fazer com que ela aprendesse junto com os outros, né? E eu queria, o meu objetivo sempre foi... Todos aprendessem, né? Todos aprendessem, eu sempre acreditei nisso, assim. Mas por que eu não estou conseguindo fazer com esta criança, né? Por que essa criança eu não estou conseguindo? Tentava de um jeitinho, tentava de outro, por que eu não estou conseguindo? E isso pra mim foi assim, o momento que eu percebi, né? O que eu quero é poder ajudar todo mundo a aprender. E aí foi onde eu fui buscar a psicopedagogia. E pra mim foi assim, e é a melhor coisa assim, profissionalmente que eu fiz, assim. Porque hoje, e até hoje eu falo isso, inclusive para as famílias. Mesmo estando em sala de aula, às vezes eu sinto, e mesmo tendo todos esses recursos, né, e tendo tudo isso, eu sinto que aquele momento que eu tenho ali de 50 minutos com aquela criança, às vezes eu consigo ajudar ela e consigo fazer coisas pela aprendizagem dela que naquela semana toda na escola, às vezes ela não teve, né? Então, isso pra mim é muito gratificante, eu sempre digo assim, que a melhor parte do trabalho é essa, assim, é perceber que naquele tempo que eu tô ali, porque na sala de aula, a gente não pode olhar só para uma criança,
Na sala de aula a gente precisa olhar para todos. A gente olha um pouquinho para cada um e olha para todos, né? Então, o olhar e o tempo que a gente tem de dedicação para cada um é muito menor do que quando a gente está ali dentro do espaço, né? Então, hoje, assim, perceber que eu consegui... E hoje eu até penso assim, bah, aquela criança que eu não sabia o que era que acontecia. E eu... Era TDAH, Lá né? anos atrás, né, quando você trabalhou em sala de aula com aquela criança, hoje tu poderia ter ajudado muito mais, né, com o conhecimento que tu tem hoje, né? E hoje eu penso assim, nossa, se eu tivesse usado essa estratégia com aquela criança, teria sido muito melhor para ela a escola, né? E isso é uma coisa que eu tento até não me culpar, porque na verdade a gente faz o melhor que a gente tem, né? Com aquilo que a gente tem, o melhor que a gente pode. Mas então isso foi aqui que a psicopedagogia se firmou de verdade. Eu também sou professora, né? Antes da psicologia, quando eu fui fazer ensino médio, eu pensava que eu tinha que já ter uma profissão, então eu fiz o magistério também. E quando eu comecei, existiam as classes especiais. Eu trabalhei em escolas que tinham uma classe especial e as crianças de inclusão eram separadas das outras. E se fosse mais grave, eles iam para a PAI, para outras clínicas, e eles não conviviam na classe regular. E hoje em dia vêm todos para a classe regular, porque a legislação mudou, então se torna mais difícil, né? Porque a gente precisa ter esse olhar, né? Todo mundo tem direito de convivência, né? E todo mundo tem direito da aprendizagem, né? Então é uma questão que a gente precisa garantir. E eu acredito muito nisso, assim, e acho que é muito positivo. Eu sempre digo que as nossas crianças, as crianças que hoje vivem a inclusão, elas com certeza, quando elas estiverem nesse momento profissional que a gente está hoje, elas vão conseguir fazer uma inclusão. A gente está se esforçando muito, mas para eles vai ser muito natural, né? A gente estuda, a gente se dedica muito para que essa inclusão aconteça. E eu acredito muito forte que as crianças que hoje são colegas ou que hoje vivem a inclusão, quando elas estiverem nessa posição, para elas vai ser natural. Né? Nessa posição de profissionais, de pais, né? Exato. De poderem ensinar seus filhos de forma diferente, sem preconceitos, né? Porque muitas vezes, ainda hoje acontece de pais, tem uma criança de inclusão na turma do meu filho, vai atrapalhar, ele não vai aprender porque essa criança vai gritar, porque... Não, e é bem pelo contrário, essa criança ensina muito, né? Ensina pra vida, ensina respeito. Todos ganham, né? Todos ganham nesse processo. A criança que está sendo incluída, né? É uma criança que está ganhando, vendo o que os colegas já conseguem fazer, tendo novos desafios, tendo outras experiências, né? Que os colegas que daqui a pouco estão num outro momento, num outro nível de aprendizagem e desenvolvimento conseguem proporcionar para eles. E as crianças que estão incluindo, que estão recebendo esses colegas, elas aprendem muito também com as limitações dos colegas, né? Com o respeito, como tu falou, né? Com aquela questão de empatia, o que eu posso ajudar. A gente vê, assim, dentro do grupo escolar, a gente vê que tem algumas crianças que já são, né? Elas... É delas, assim, elas já são mais colaborativas, elas ajudam essas crianças. E tudo isso é um ganho, né? É um ganho E aqueles que no momento ainda não conseguem estar nesse papel de colaborar, de trazer esses colegas, elas vão aprendendo olhando os outros também, né? Então hoje elas não conseguem, talvez, mas mais pra frente elas olhando, observando, vivenciando, vai ser um processo muito mais tranquilo para elas. E a gente sabe que não é fácil a inclusão, né? Porque a gente vive em sala de aula e agora a gente está na outra, vendo de outro ângulo, né? E por isso que a gente busca ajudar as famílias, os profissionais, né? E eu acredito muito forte nisso, assim, que para que a gente consiga fazer com que essa inclusão aconteça, para que a gente consiga fazer com que todas as crianças aprendam de verdade, né? Aprendam, né? Não só estar ali dentro da sala de aula, né? Que elas estejam ali, que aquele momento seja um momento de aprendizagem para ela. Eu acredito muito que é através disso, assim, é através desse olhar atento que a gente consegue tão forte dar ali no espaço clínico. Muitas crianças que a gente recebe essas crianças, a gente olha para elas, observa, mesmo que elas já venham com diagnóstico, a gente faz o nosso período de avaliação para que a gente possa pensar nas estratégias, né? Pensar o que a gente vai fazer. E aí a gente leva para a escola isso e a gente pode ajudar o profissional que está lá na escola, né? Trazendo recursos. Bom,
Então, essa criança TDAH, por exemplo, né? Essa criança funciona assim. Lá no espaço clínico eu faço assim, dá tão certo. Quem sabe tu faz assim também, né? E como já é de praxe no nosso programa, a gente pede para o entrevistado, no final do programa, trazer um objeto que seja significativo para a sua vida, para a sua escolha profissional. Então, agora a Isabel vai falar um pouquinho sobre isso. Eu não trouxe um, eu trouxe dois. Trouxe dois objetos, então, que falam um pouquinho dessa escolha profissional e que falam um pouquinho de tudo isso, né? Então, eu trouxe um caderno que fala um pouquinho onde tudo começou, né? Porque tudo começou na escola, naquele momento em que eu percebia o quão prazeroso era poder ajudar e o quanto eu queria ajudar quando eu não estava conseguindo ajudar, né? Então, o caderno e um livro, né? Um livro para trazer um pouquinho do que é para mim hoje a psicopedagogia, né? Para mim, hoje, a psicopedagogia é muito estudo, né? É muito estudo, é muito envolvimento com cada criança, com cada adolescente que vive ali com a gente, que passa ali pela gente, para poder ajudar, né? Não existe receita pronta. Às vezes a gente pensa assim, criança autista, né? Criança autista não olha nos olhos, não faz assim. Não é assim que funciona, né? Cada criança, TDAH tem dificuldade na atenção e hiperatividade, é muito ativo. Não é assim que funciona. Cada criança, por mais que ela tenha essas dificuldades, ela tem esses desafios envolvendo autismo, envolvendo TDAH, dislexia, né? Um transtorno ou a dificuldade que seja, ela tem essas características na aprendizagem e no desenvolvimento, mas ela tem também uma personalidade, né? Tem também ali junto alguém que tem as suas próprias características, os seus gostos, as suas preferências, aquilo que não agrada, né? Aquilo que faz feliz. E para a gente conseguir encontrar o caminho de cada um, eu acho que é com muito estudo, assim, estudando muito, pesquisando muito e observando muito cada pessoa, né? É porque hoje em dia a gente tem muito acesso ao conhecimento, né? Não é difícil se formar, mas o bom profissional, aquele que vai se destacar, é aquele que estuda muito, né? Que vai muito além do que é passado na graduação, né? Na pós-graduação também. Então vou agradecer a presença da Isabel e nós vamos continuar trazendo outros convidados, né? Então, até a próxima semana. Nos vemos novamente com outros convidados. Vem muitas pessoas bem interessantes, nós também somos, né? Com assuntos bem diversificados. Já tem agenda pronta. Já. Contamos com a presença, né, de vocês. Até! Tchau!